Olá! Você já escutou a voz de Deus? Você já recebeu uma mensagem de alguém e falou assim, puxa vida, foi Deus que mandou você falar isso para mim? Você já ligou um rádio, uma televisão, sei lá, entrou na internet, ou até pessoalmente mesmo, recebeu ali um recado e falou, poxa, isso é de Deus. Jesus falou no Evangelho que as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Como a gente pode fazer ou deve fazer para escutar a voz de Deus e como nós vamos ter certeza de que Deus está falando conosco? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Como eu tenho certeza que Deus falou comigo? Algumas pessoas falam isso frequentemente como se fosse uma coisa banal. Ah, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E outros falam assim, Deus nunca falou comigo. O certo é que Deus fala o tempo todo. Deus fala através de outras pessoas, Deus fala através de fatos, Deus fala através da natureza e Deus fala principalmente através disso aqui, através da Bíblia. A Bíblia é Deus falando com o ser humano o tempo todo. Você quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Ele vai falar com você. Peça a Ele. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nem sempre o que nós ouvimos é Deus que está falando. Outra coisa, nem sempre Deus fala o que nós queremos. Por que muitas vezes Deus fala e a gente não escuta? Porque nós queremos escutar apenas o que nós desejamos ouvir. Na Bíblia, muitas vezes a palavra ouvir, ela tem significado de obedecer. Infelizmente, nós ouvimos muito, às vezes até ouvimos o próprio Deus, mas nós temos dificuldades em obedecer. Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ouvir? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, nessa carta aos cristãos de Corinto, ele fala assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. 1 Coríntios 14, versículo 10 e versículo 11. O apóstolo Paulo está falando que há muitos tipos de vozes no mundo. Então, assim como Deus fala conosco, nós também muitas vezes ouvimos vozes nossas mesmo. A gente ouve o que o nosso ego, o nosso ser, a nossa alma está querendo. Nós também escutamos vozes, muitas vezes, do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Nós muitas vezes também escutamos sugestões de pessoas. E aí, em muitas ocasiões, a gente tende a ficar confuso. Qual que é a voz de Deus? Como discernir a voz de Deus? Você se lembra do profeta Elias? Lá em 1 Reis, Elias, lá no capítulo 19, ele tem uma experiência. Ele está na caverna, ele está fugindo, Elias entra numa caverna, e aí Deus vai até Elias. E tem um terremoto, aí depois tem lá um vento impetuoso, e depois tem lá uma voz suave. E Deus estava na voz suave. Nem sempre aquela coisa assim que parece que você está esperando um relâmpago, um anjo vindo do céu para falar com você, isso não vai acontecer. Deus fala de forma suave. Em Colossenses 3 fala assim, a paz de Cristo seja árbitro em vosso coração. Se você receber uma palavra e você pensa que é uma palavra de Deus, a primeira coisa que ela vai gerar em você é a paz. Deus não acusa ninguém, Deus não quer oprimir ninguém, pelo contrário, Ele vai te dar paz. Mesmo que seja uma palavra dura, Ele quer te dar paz. A segunda coisa, a palavra de Deus que você recebeu, ela nunca vai de encontro ou contra a Bíblia. Se você tem uma palavra que essa palavra que você recebeu, que acha que é de Deus, ela é contra a Bíblia, não é de Deus. Então o que nós temos que fazer? Conferir tudo de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, alguém chega perto de você e fala assim, olha, você vai se casar com fulano de tal ou com fulana de tal. Uai, se você já é casado e a Bíblia condena a bigamia, o Brasil também, as leis também condenam, não é a palavra de Deus. Esse é um exemplo muito chulo, muito simples, mas isso é para nos alertar. Cuidado com pessoas que falam em nome de Deus. Qualquer palavra dele para você tem que combinar, ou melhor, tem que estar de acordo com a Bíblia. Você quer saber como Deus fala? Você quer ter experiências com Ele? Você quer escutar mesmo a voz de Deus? Treine os seus ouvidos. Lá em Romanos diz que, Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Treine os seus ouvidos.
Jesus lá em Lucas fala assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos que treinar os nossos ouvidos. Nós temos que treinar nossos ouvidos ouvindo a palavra. Treine, leia a Bíblia, escute também reflexões, vá treinando, peça a Deus para falar com você e Ele vai falar com você. As minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa segui-lo, possa obedecê-lo. Assim a nossa vida fica um pouco mais fácil de se viver nessa terra tão complicada. Você tem algum tema para você sugerir? Você quer escutar sobre alguma coisa? O que a Bíblia diz sobre determinado tema? Entre nos comentários do nosso canal e deixe lá que nos próximos nós podemos então tratar desse tema que você tanto quer saber. Até a próxima!